2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 5 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, 5 a 10. Os adolescentes vão ficar aqui, que eu também não estou vendo os professores, né? Então, eles ficam aqui conosco, beleza? Eu dei o título a esse estudo, nós estamos tratando, eu quero acabar hoje, se der certo, sobre lidando com as nossas fraquezas. Eu dei o título para esse estudo de fraquezas de maldição e fraquezas de glória. Segundo Coríntios 12, 5 a 10. Vamos ler então. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Bem, eu resolvi tratar com as nossas fraquezas exatamente porque eu sinto a necessidade, eu em mim mesmo e eu na sociedade, e a sociedade depois da minha família, mais próxima de mim é a igreja. E eu preciso fortalecer a mim mesmo e fortalecer a igreja naquilo que me compete. Uma das formas de fortalecer é transmitindo o ensinamento e o conceito que a palavra de Deus nos traz, e assim como eu entendo, para que eu e você possamos vencer as nossas fraquezas. Nós fizemos aqui um quadro de fraquezas, achando onde nós somos mais débeis, para que naquela área a gente possa fortalecer a nós mesmos e assim nós crescermos e deixarmos de ser sempre fracos. Porque ser fraco não é bom. Ser fraco é normalmente uma derrota. A não ser nesse caso. Nesse caso aqui ele está dizendo que ser fraco é bom. E o texto deixa esse conceito não implícito, fica muito claro. Ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Que mais? Quando sou fraco, então é que sou forte. Me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então eu estive pensando sobre esse texto e entendi que tem fraquezas de glória, nas quais ele se gloria, e ao mesmo tempo, apesar de não estar neste texto, nós podemos deduzir que nem toda fraqueza é de glória. Então aí eu chamei de fraqueza de maldição.
Porque normalmente na maldição não está presente a glória. A gente sabe que maldição é uma coisa que Deus faz. Maldição vem de Deus, né? Nós não temos poder de amaldiçoar. O diabo não tem esse poder. Quando há uma maldição é porque Deus colocou. Então, tanto a glória vem de Deus, quanto a maldição também vem de Deus. E aí eu fiz essa distinção e vou falar sobre elas para que a gente possa definir então qual é a fraqueza na qual eu vou me gloriar, na qual eu vou me alegrar, e vou ficar feliz e vou ser forte quando ela se abater sobre mim. Bem, não é difícil entendermos. Se deixarmos a mente livre, ela já vai caminhar no trilho certo. As fraquezas de maldição, irmãos, têm a ver com as fraquezas do coração, do interior do homem. As fraquezas de maldição são as fraquezas que me conduzem ao pecado. E não são dessas fraquezas que Paulo está falando aqui. Paulo fala assim: pedi ao Senhor por 3 vezes que afastasse de mim. Bem, o Senhor não vai afastar o pecado de nós. Não adianta. Não adianta você pedir para Deus te livrar do pecado. Quando na oração chamada do Pai Nosso tem livrai-me do mal, né? Livrai-nos, é em católico essa expressão, né? Livra-nos do mal. Quando fala para livrar do mal, não está falando para livrar do pecado. Porque o pecado não é algo do qual Deus nos livra. Não está na esfera de atribuições de Deus livrar alguém do pecado. Quem é que livra a gente do pecado? Eu mesmo. Quem vence o pecado sou eu. Por isso que tem advertências na palavra de Deus tipo essa: fugir da impureza. É você que corre do pecado. É você que vence o seu pecado. É você que vence a sua vontade quando ela se inclina para o mal. É o que o Senhor falou para Caim, esse texto áureo que nós citamos aqui várias vezes. O seu desejo será contra ti. Gênesis 4, 7. Mas você é que tem que dominar sobre o seu desejo, não sou eu. Então Deus não vai nos ajudar a ficarmos livres do pecado. Mas Ele não ajuda. Ele ajuda sim quando eu busco a Deus. Ele ajuda quando eu leio a palavra e oro. Ele ajuda quando eu corro do pecado. Ele ajuda quando eu não amo o mundo. De forma que estas fraquezas têm a ver com o nosso coração. E o nosso coração é onde a gente domina. E ali, então, não adianta eu jogar a responsabilidade para Deus. Nem para Deus, nem para o próximo. A saúde do coração do homem é de inteira responsabilidade do próprio homem. Então, como está o seu coração, como está o seu íntimo, depende exclusivamente de você. A saúde do coração da esposa não depende do marido.
A saúde do coração do filho, da filha, não depende da mãe, ou vice-versa. O nosso coração está sob o nosso domínio. Nós é que vamos tratar dele ou não. Então, se você está animado ou desanimado, depende de você. Se você está entristecido ou alegre, depende de você. Se você está disposto a trabalhar ou não quer ficar introspectivo e não quer se envolver, depende de você. Porque a área que nós dominamos é o nosso coração. E se então nós estamos usando as nossas fraquezas, e cada um tem a sua fraqueza no coração. Cada um tem dentro de si mesmo uma área que é mais difícil de ser sustentado, que você pisa e pisa em falso. Quando você cai nessa fraqueza, a responsabilidade é sua e não do Senhor. Você não pode se gloriar nessa fraqueza. Ah, não, eu tenho uma fraqueza para pornografia. Você não pode se gloriar nisso. Para maledicência. Para pensar mal dos outros. Aí eu fico desanimado quando os problemas se avolumam à minha volta. Bem, estas coisas estão dentro do nosso coração. E nós precisamos tratar o nosso coração. Cada um tem que tratar o seu. Isso quer dizer que as coisas externas não nos afetam? Elas nos afetam, mas elas têm que nos afetar menos do que elas afetam quando a gente trata bem do coração. Tem um versículo na Bíblia muito conhecido que diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Seu coração. Porque dele procede exatamente a fonte da vida, dele é que vem seu ânimo, sua alegria. Então você tem que guardar. Como que eu guardo? Buscando o Senhor, meditando na palavra, orando, correndo do pecado. Eu estou investido no meu coração, para que ele não fique contaminado. Então, a fraqueza que você tem e que te joga no pecado, não pode ser um motivo de glória. Esta fraqueza, ou seja, a fraqueza do coração, do íntimo, precisa ser vencida. Ela não é boa. Ela não é alguma coisa com o que você e eu temos que conviver. Ela tem que ser vencida e deixada para trás. Não interessa a sua personalidade. Se na sua personalidade, todos nós temos personalidades diferentes, existem coisas que te puxam para baixo, que te jogam no chão, que te derrubam, que te afasta de Deus, que te afasta do próximo, que te afasta da igreja, que te afasta do trabalho. Você tem que lutar contra estas coisas e vencê-las. Porque as situações, elas vão mudando ao longo da vida. Hoje nós vivemos numa situação relativamente boa. Tivemos aí a crise do abastecimento por causa da greve dos caminhoneiros. Tivemos perspectivas meio sombrias de que ia voltar. Bem, e se acontecer isso? E se nós ficarmos sem abastecimento 30, 60, 90 dias? E se perdermos a condição de termos água encanada? E de repente a nossa vida ficar meio que medieval? Ou tivermos problemas outros que nós não controlamos, ou uma enfermidade inesperada, grave, complicada. Nós é que precisamos de fortalecer o nosso coração. Eu não estou tratando exclusivamente porque eu quero fazer a comparação. Meu objetivo, na realidade, é a fraqueza de glória. Mas para entender que nesta fraqueza do meu íntimo, aonde eu caio, compete a mim criar ali a proteção, criar ali a fortaleza e vencer, para que ali eu não volte a cair e seja mais do que vencedor. Tem um microfone sem fio aí, Eli? Você pega, por favor. Aí, Clóvis, você pega com ele
Passa para o Cláudio, por favor. Aí, Cláudio, pode falar. Fique à vontade, tá, irmãos? Nosso tempo de domingo de manhã é um tempo de estudo e de conversarmos. Então, fique à vontade para falar, perguntar, contribuir. Faz favor. Pastor, você mencionou o Pai Nosso, aí eu lembrei um versículo antes, né? Naquele mesmo texto que fala, e não nos deixes cair em tentação. Eu lembrei, quando Jesus está falando com Pedro, né? Diz que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo, mas que Jesus tinha rogado por ele para que a fé dele não desfalecesse. A gente conhece a história, né? E, de fato, Pedro, né, quase que sucumbiu ali na tentação. Então, o que eu estou vendo aqui, que a fraqueza do coração ela precisa ser vencida, mas deve ter um componente aí que o Senhor também nos ajuda nesses casos, né? Como ele fala para Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor está fortalecendo também, né? A ação do Espírito Santo ali, a atuação do Espírito Santo, me parece que está envolvida também, né? Juntamente aí com o meu domínio que eu tenho sobre o coração. Certo. Agora, como diz na palavra também, que a gente não pode se fechar para a ação do Espírito Santo, né? Então, essas duas componentes parecem estar atuando aí, né? Um jogo de forças aí. Veja bem, o Senhor falou assim, né? Portanto, vós orareis assim. Então ele estava nos dando um modelo de oração. Não era uma oração, a gente já falou sobre isso aqui, vai ser repetida, porque no mesmo texto ele condena a repetição, e a gente sabe que a repetição, simplesmente por repetição, não conduz a uma introspecção. A não ser que você tenha controle sobre a repetição, e você faz daquela oração repetida algo que você realmente ora no coração. Então não era meramente uma repetição, ele estava dando conceitos. Então, quando eu, na minha oração, exponho aqueles conceitos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando ele diz assim, que eu preciso ter isso na minha oração, eu preciso aprender a depender de Deus. Sempre. Posso ter dinheiro na conta para pagar o mês todo e o ano todo? Posso. Mas eu tenho que sempre entender que a minha dependência vem de Deus. Então, quando eu digo, não me deixes cair em tentação, eu preciso entender que, na realidade, eu vou vencer as minhas tentações quando eu andar com Deus. Porque a força da vitória sobre a tentação vem do próprio Senhor. Tem aquele versículo também que fala, né? Se hoje ouvires, né, a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas sou eu que tenho que amolecer. Exatamente. Porque sou eu que faço o meu coração ficar forte. Mas eu vou fazer o meu coração ficar forte andando com Deus e não andando com o mundo. Eu preciso fazer isso. Mas sou eu. A minha fraqueza, ou melhor, a minha saúde da alma depende de mim. Não depende de Deus? Depende de Deus, mas Ele já fez o que tem que ser feito. Ele já fez. Se eu e você buscarmos o Senhor, Ele não vai virar as costas. Mas, se eu não buscar, mesmo que Ele esteja presente, eu não vou usar a força dEle. Eu vou estar com o meu coração endurecido. Eu não vou ter ouvido para ouvir o Espírito Santo falar comigo. Então, os princípios ali contidos, eles me mostram que é de Deus que vem a minha força. Então, esse componente, força de Deus para ter o coração forte, já está à nossa disposição. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento. Mas eu só vou usar o livramento se eu andar com o Senhor. De forma que a minha fraqueza do coração não pode ser usada como desculpa
para que eu caia no pecado e fique fraco. Ah, tá vendo? Eu sou fraco mesmo. Ó, por que eu não consigo perdoar? Ah, porque eu tenho dificuldade de perdoar. Então, nenhuma fraqueza pode ser usada como desculpa para o pecador. Exatamente porque o Senhor já propiciou a força. Ele já falou, eu estou aqui, anda comigo. Como é que ele falou? Anda na minha presença e seja perfeito. Então a presença dele é garantia de ter saúde. Não quer dizer que a gente não vá sofrer. Nós vamos falar sobre isso. Tem sofrimento, tem luta. Não é fácil. Mas é minha responsabilidade. A minha fraqueza de alma não é algo no qual eu vou me gloriar. Ah, eu me alegro porque eu tenho dificuldade de perdoar. Não tem sentido isso. Qualquer que seja a minha fraqueza que me afasta de Deus e das coisas do Senhor, né, eu, Samuel, chamei aqui de fraquezas de maldição. Por quê? Porque exatamente elas me levam para longe de Deus. Elas fazem com que eu não agrade ao Senhor e não receba essa força que Ele já dispôs. Está ali à minha disposição. Quem não quer? Sou eu que não quero. Eu que olho para as circunstâncias. Pedro, dois momentos dele mostram claramente isso. Ele vê o mar revolto e fala assim, se o Senhor é filho de Deus, manda que eu vou. Ele falou assim, sou eu mesmo, pode vir. E ele vai. Porque o Senhor dá força a ele. Mas aí, reparando, porém, na força do vento, nas ondas contrárias, ele teve medo. É o coração dele. Enquanto eu olho para o Senhor, eu ando sobre as águas. Ou então o mesmo Pedro que vai estar com Jesus ali no Getsemane. Assim, ó, fica aqui e orem. Aí o Senhor afasta, quando volta, acha os meninos dormindo. Aí fala assim, ó, vigiai e orai para que vocês possam vencer exatamente a tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem é que tem que matar a carne fraca? Sou eu. É você. Não é o Senhor. O Senhor não vai matar a minha fraqueza da carne, que é a mesma terminologia para o que eu chamei aqui de fraqueza de maldição. Ele não vai matar para você. É você que tem que matar. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele dá vários exemplos lá. Glutonaria, bebedice, de sexo tem vários, de ira, de problemas relacionais são os que mais são mencionados. Quem é que mata essas coisas? Você. Eu. Quanto mais eu mato, mais forte eu sou. Menos fraquezas eu tenho, mais a responsabilidade está na minha mão. E para isso o Senhor já me deu mecanismos. Quanto mais eu usá-los, tanto mais forte eu sou. Então, de onde vem a minha força? É do Senhor, não é de mim. Mas eu tenho que andar com Ele. Porque na realidade, irmãos, nós somos criados assim. Nós somos criados para andar com Ele, né? Não sei quem falou isso, não me recordo, falou assim, que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. É porque o Senhor nos criou, cada ser humano desse planeta, para encontrar realização em Deus. E Deus está ali, pronto para se realizar. Beleza? Pode deixar o microfone aí, então pega lá. Alguma pergunta, alguma contribuição? Está claro? Essa fraqueza, irmãos, não é boa. Eu não posso me contentar em ter uma fraqueza no meu caráter, em ter um pecado com o qual eu convivo e agrado. Eu tenho que derrotá-lo, qualquer que seja ele. Ou pecado ou peso, né? O escritor de Hebreus usa essa expressão, desembaraçando-nos de todo pecado e peso que tenazmente nos assediam. Eu é que tenho que vencê-los. Então você tem na sua vida, eu tenho na minha vida. E a gente precisa lutar. Então quando eu escrevi, comecei há 2, 3 domingos atrás, lidando com as fraquezas, eu estava tratando destas coisas sobre as quais
importa que eu vença. Então, vamos dar um exemplo de uma situação. A gente tem que ler a Bíblia e orar quantas vezes por semana? No mínimo 7. Que todo dia a gente tem que fazer isso. E aí eu não busco a Deus todos os dias. Eu não tenho meu tempo de oração. É uma fraqueza. E eu preciso lutar contra isso. Eu preciso vencer essa situação que externamente me seduz, ou é o meu trabalho, ou é filho pequeno, sei lá o quê. Mas que me afasta de Deus e eu tenho que vencer. Se eu não vencer, eu não vou ficar forte e obter mais acesso à dispensa do Senhor. Eu tive uma reunião na sexta-feira com o pessoal que está sendo preparado para o pastorado e, aproveitando, domingo que vem, à noite, é a consagração ao pastorado do nosso irmão presbítero Zezé. Então, domingo que vem, dia 24, toda a igreja está convocada a estar aqui, que será a consagração do presbítero Zezé. Mas a gente estava reunido no sábado, na sexta-feira passada agora, e eu estava conversando com eles sobre o texto que Paulo fala assim: o que se requer do despenseiro é que ele seja fiel. O despenseiro era o mordomo. Várias casas que tinham posses, o dono da casa não cuidava das coisas da casa, ele pagava um mordomo que fazia isso. E o mordomo ia lá na despensa, ele que pegava a comida e ele que alimentava o povo da casa. Então Paulo fala, o despenseiro tem que ser fiel. Bem, para ele ser fiel, primeiro ele tem que ir na despensa. Se ele não for na despensa, ele não vai ser fiel. Segundo, ele tem que ir na despensa certa, ele tem que pegar a melhor comida. Ele tem que pegar a comida que foi colocada ali para alimentar mesmo o pessoal da casa. Ele não pode pegar a comida que ele acha que é a boa. Ele pega comida verdadeira. Paulo está dizendo ali, primeiro para os que pregam o evangelho, que eles precisam pregar o verdadeiro evangelho. E isso inclui todos nós. Então você e eu somos dispenseiros. Não é só os pastores que são. Porque você tem que levar para a pessoa que não tem comida, comida. Quantos dos seus amigos do mundo vêm à igreja se alimentar? E como é que eles vão comer da despensa de Deus? É você que dá. De alguma forma você tem que dar essa comida, então tem que ir lá na despensa. Agora, você vai dar qual comida se você na despensa não vai? Isso é uma fraqueza. Eu tenho que resolver isso. Eu fui dar um curso em Sertãozinho, do Expresso Riso, dar uma aula, e dei a minha aula, e uma moça que estava fazendo o curso é católica, e ela então veio conversar comigo, falar, pastor, nossa, eu gostei demais, eu gostaria de manter mais contato com o senhor. Eu falei, tá ótimo e tal. E mantivemos, e eu mando a minha mensagem para ela. E ela é uma católica fervorosa, ela vai na igreja, ela cumpre as obrigações que ela tem que cumprir, assim, com um coração sincero. Ela é extremamente honesta com Deus, ela realmente teme ao Senhor Deus. E teve um dia que eu escrevi uma mensagem sobre jejum. E convidei, vamos jejuar. Foi no dia do morador de rua, que nossa igreja ficou responsável, dia 4 de junho, se não me engano. Falei, vamos jejuar. Aí ela me respondeu assim, que ela me responde todo dia. Ela falou assim, olha, eu nunca fiz um jejum. Como é que eu faço um jejum? O senhor pode explicar? Porque não é do meu hábito fazer jejum. Ela falou, aqui na minha igreja a gente não é desafiado a fazer jejum. Eu expliquei para ela como é que faz o jejum, que é ela que escolhe fazer. Bem, esse contato é dispenseiro. Eu não estou fazendo isso porque eu sou pastor. É porque eu sou cristão. Então você é, Grace, dispenseira lá no seu trabalho. O Nelson lá na Unimed, quando está dando plantão. A Dulce, quando está viajando, ela dispensa. Nós somos dispenseiros da dispensa de Deus, porque a pessoa tem que comer a melhor comida. E quem tem acesso? Todos têm, mas quem entra? Agora, se eu e você como cristãos nem entrarmos, nós temos uma fraqueza. Então, o outro sentido dessa palavra é para o pastor que vai na despensa trazer agora para o povo da igreja.
E aí já é uma comida diferente daquela que dá lá, porque ela entra em detalhes que dificilmente alguém que não está na igreja vai conseguir apreender, especialmente porque não tem esse hábito. Por exemplo, a profundidade das discussões e conteúdos da escola dominical são diferentes da profundidade do culto da noite. O tempo é reduzido, não tem oportunidade para interromper, para esclarecer uma dúvida. Então, o pastor tem que se preparar para isso. Ele é um dispenseiro já num grau, num sentido, numa visão distinta. Então, cada um precisa lutar contra as suas fraquezas com o objetivo de vencê-las, quaisquer que sejam elas. Presta para a Gisele ali o microfone, Clóvis. Pastor, eu estava aqui pensando, né, nessas fraquezas, né? Lutar contra as fraquezas. Talvez a gente às vezes está perdendo muito tempo, não sei, é uma dúvida minha, de estar lutando contra as fraquezas ao invés de estarmos nos fortalecendo no Espírito Santo. Porque a partir do momento que os frutos do Espírito estão vivos na nossa vida, a gente vai nos moldando, Deus vai nos moldando, né? O Espírito Santo, de uma forma que essas fraquezas vão desaparecendo. E, pelo menos na minha vida, não sei se eu estou fazendo errado, né? A minha oração é, eu quero parecer mais com Deus, justamente por causa das minhas fraquezas, para me fortalecer nisso. Então, não sei, qual seria o certo? Não, o certo é exatamente esse. Esse é o caminho certo. A melhor forma, porque a fraqueza é uma fraqueza moral. Essa fraqueza do coração é uma fraqueza de caráter. A fraqueza moral é a fraqueza que aponta a existência do pecado. Só há pecado se houver padrão moral. Se não tiver padrão moral, não tem como delimitar o pecado. Quando as pessoas naturalistas, né, as que não creem em Deus, creem na ciência, elas defendem o naturalismo, elas vão encontrar um problema seríssimo por causa da existência de um padrão moral universal e histórico. Mas se o naturalismo fosse seguido à risca, a gente tinha que abolir o padrão moral. Por quê? Porque no meio da natureza não há moralidade. Ontem, a Tereza e eu estávamos assistindo um programa lá sobre a Rússia, que a Rússia está na moda. Então, naqueles canais de bicho lá, sabe, aquele monte de canal de natureza, tem lá uns 2 ou 3 que só passa coisa da Rússia. Então, estava passando as coisas da Rússia. Né? Então, mostrou lá que no inverno rigoroso, o animal mais preparado e mais astuto é que vai sobreviver. Às vezes ele caça, às vezes ele vira comida. E ele tem que ficar esperto, porque ele tem que caçar e se proteger. E não existe moralidade nisso. Não existe moralidade em chegar lá e comer o bebê do outro bicho. Né? Mostrou lá um vison. Eu nunca tinha visto um vison na vida. Foi a primeira vez que eu vi um vison. Estava vendo que bicho bonitinho é esse? Aí o cara falou assim, olha o vison. Aí que nós entendemos o casaco de vison. Né? Eu nem sabia que o vison era um bicho, para falar bem a verdade. Aí o vison fêmea, né, a vison, teve 5 filhotes. No início do inverno morreram 2. O cara não ficou triste de falar isso. Agora imagina se é uma mãe que tem 5 filhos e morre 2. Porque não tratou direito no inverno. Então, a natureza não tem padrão moral. Nós temos as fraquezas de maldição, são as que estão relacionadas ao padrão moral. A forma de ter o melhor padrão moral é buscar a Deus. Então, esse é o caminho. Não é enfatizar a fraqueza em si. É exatamente enfatizar a solução. Só que a gente enfatiza pouco. A gente busca pouco, a gente ora pouco, a gente medita na palavra pouco. Mas não são só estas coisas. Eu preciso buscar, ler a palavra, correr, não amar o mundo. Mas a gente tem várias coisas. A gente tem que amar o próximo.
Não adianta eu buscar Deus e não amar o próximo. Se eu busco muito a Deus, mas nenhuma vez o meu buscar revela um amor, tem uma fraqueza aí, com certeza escondida. Exatamente. Eu busco o Senhor, eu tenho que começar a mostrar. Eu busco a Deus, eu leio a palavra. Quanto mais eu ler, mais tempo eu gasto com ela. Foi estudando essa semana que me ocorreu essa diferença de fraqueza, porque várias vezes eu li esse texto e eu mesmo li nesse texto todas as fraquezas. Não, em todas as fraquezas eu posso me gloriar. Eu não posso me gloriar numa fraqueza que é de caráter. Eu posso me gloriar nas outras, que eu quero falar sobre elas já. Ou seja, aquelas que não dependem de mim, que são essas. Porque Paulo aí, quando ele fala das fraquezas, ele vai identificar essa palavra fraqueza, a qual tipo de coisas pertence. Mas para isso eu tenho que estudar. Cada um de nós tem que estudar. Então estas coisas vão agregando. É como se a gente tivesse um ato e buscasse a Deus, vai gerar outro ato, vai buscar a Deus, vai gerar outro ato, vai buscar a Deus, vai gerar outro ato. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que ter relacionamento com irmãos. Por quê? Porque quanto mais eu busco a Deus, mais eu entendo a igreja. Então, enquanto a pessoa entende que ela não precisa se relacionar com ninguém, ela não descobriu a beleza exatamente de como o fruto do Espírito espalha na vida dos outros. Então, a ênfase não é na fraqueza. A ênfase é na vitória. Romanos 8, 37. Sabem de qual? Romanos 8, 37? Quem não sabe, abre lá. Romanos 8, 37. É um versículo muito legal. Ele diz assim, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vitoriosos. Ponto. Acaba o versículo, não acaba? Não. Por meio de Cristo Jesus. Então, na realidade, a minha força vem do Senhor. Quanto mais eu andar com o Senhor, mais forte eu sou, menos fraco. Não tem jeito, é uma lógica. É o eu morto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive de fato, a minha fraqueza é menos visível. Beleza, agora então eu não vou mais cair. Foi exatamente isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, para que eu não me ensoberbecesse. A soberba é o quê? Fraqueza. Paulo está dizendo assim, gente, é o seguinte, eu tenho uma tendência para ser orgulhoso. É mais ou menos isso. Então, eu tenho tanta revelação que eu fico orgulhoso. Para que essa fraqueza não dominasse, o Senhor pôs uma outra fraqueza. Ele deixou o diabo usar outra coisa em mim, que não é daqui, porque Paulo sabe que se ele não dominar ali, a soberba vem, derruba o Paulo. Então Paulo está contando aqui na realidade, irmãos, uma experiência particular. Experiências particulares, nem de Paulo, nem de Moisés, nem de nenhum de nós, é doutrina. Ele está contando uma experiência dele. Mas na experiência dele, nós podemos trazer um ensino que vira para nós um conceito. Então, na experiência dele, ele estava andando tanto com Deus que viu coisas fantásticas. E ele está chateado. Né? Depois você lê Coríntios, ele está chateado com o povo de Corinto. Quer ver? Abre aí no capítulo, no próprio capítulo 12, mas ele fala isso em outras partes. Anda lá, no versículo 11, 12 e 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Está vendo? Paulo está deixando transparecer aqui
aquela mágoazinha do coração de ter sido preterido. Os coríntios, né, o povo de Corinto, estava engrandecendo alguém e não pôs Paulo lá. E Paulo está errado isso. Eu devia estar lá na galeria dos top. Né? Então, Paulo aqui é suficientemente transparente para mostrar as fraquezas do coração dele. Mas ele sabe que a fraqueza do coração dele é ele que trata. Então, é só para deixar claro que nessa fraqueza eu não posso me gloriar, porque se eu me gloriar, eu vou proteger a fraqueza. E eu não posso proteger, eu tenho que tratar dela. Eu tenho que falar assim, isso aqui eu tenho que vencer. Vou dar um exemplo simples do meu emagrecimento. Eu só comecei a emagrecer porque caiu a minha ficha. Demorou anos. E olha, irmãos, quem emagrece sabe disso. É uma vitória gigantesca. Não tem, né, nesse caso, não tem nada melhor do que emagrecer. Quando eu subo na minha balança, eu falo, rapaz, emagreci 1 quilo. E ainda é uma coisa difícil para mim. Ainda mais agora, esse fim de semana. Fim de semana é horrível. Melhor coisa do mundo é segunda a sexta. Sexta à noite a domingo é horrível. É sério. Para mim é horrível. E ao mesmo tempo eu amo. Porque eu gosto de comer. Coisa boa. Só que eu como e engordo. Aí eu fico esperando chegar segunda-feira. Segunda vai ser ótimo. Porque segunda eu reduzo drasticamente a quantidade que eu como. E você sabe que eu passo muito melhor física e biologicamente de segunda até sexta-feira? Olha que loucura! Bem, estas coisas estão na minha alçada a vencê-las. Não interessa se é um pecado gravíssimo da maledicência, da pornografia ou da comida. Cada um vence a sua. E eu não posso tratá-la como alguma coisa aceitável. Não posso. Diferente da fraqueza de glória. Beleza? Mas o caminho é esse mesmo. Eu estou enfatizando a fraqueza porque é a terminologia que ele usou. Mas ele não enfatizou essa. É só para a gente fazer a diferença. Para que eu e você não protejamos as fraquezas morais. As fraquezas morais nós temos que tratá-las com seriedade. E nós mesmos temos que vencê-las. Bem, se temos irmãos, isso ajuda quando tem irmão. Um irmão ajuda o outro. Um fortalece o outro. Então tem vários caminhos. A Gisele disse exatamente, começa com Deus e tem vários caminhos. Beleza? Mais alguma pergunta? Mais alguma palavra? Então vamos para outra fraqueza. É dessas que Paulo está falando. Eu chamei de fraqueza de glória, porque ele diz, me gloriarei nas fraquezas. Então essa não é uma fraqueza que eu tenho que extirpar. Não existe essa obrigatoriedade. E às vezes ela não será extirpada. Foi o que aconteceu com Paulo. Então vamos falar um pouco sobre as fraquezas de glória. 2. As fraquezas de glória vem do exterior e não do coração. Então vamos lá no texto. Versículo 5 nós lemos, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar.
3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí ele agora identifica que tipo de fraqueza que é, porque ele vai falar de palavras relacionadas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então, quando ele fala de insultos, perseguições, necessidades, ele está falando de coisas que estão do lado de fora da alma. Coisas que você não domina. Por exemplo, você não domina se você vai ser insultado. Você pode até ser o causador do insulto, o que está errado, partiu de você. Mas você não domina. Você não domina perseguição por causa da justiça. Você não domina necessidade que se abate, qualquer que seja ela. A necessidade é uma privação, pode ser de saúde. Dependendo da circunstância, pode ser de trabalho. Alguns irmãos nossos estão passando por necessidade, por falta de trabalho. Falar nisso, como é que foi sexta-feira lá? Passou na entrevista? Tem mais um ainda? Então tá, o Daniel está procurando, nós estamos acompanhando em oração. Ele compartilha, teve entrevista às 10 horas. Então estas situações, elas vêm do lado de fora. E Paulo aí, por isso que eu disse que é uma experiência de Paulo. Então, o que serve para nós é o exemplo de Paulo. Paulo tem um negócio aqui, irmãos, bem legal. Ele tem discernimento. Então, quando eu tiver fraquezas, essas agora, as fraquezas de glória, uma coisa que eu preciso ter é discernimento. Por quê? Porque Paulo está discernindo e contando para a igreja e para nós hoje que uma das fraquezas que se abateu sobre Paulo, um dos problemas que se abateu sobre Paulo, Paulo tinha discernimento para afirmar que era mensageiro de Satanás. Isso não quer dizer que todos os problemas externos que se abatem sobre nós são mensageiros de Satanás. Eu não posso pegar a experiência de Paulo e doutrinalizar. Não. Que o diabo vai usar qualquer coisa para nos derrubar, ele sabe disso, a gente já sabe. O diabo anda em nosso derredor procurando nos devorar. Ele vai usar uma fraqueza e uma força. Nós estamos no culto aqui agora, na escola dominical. O diabo quer afastar sua mente aqui da palavra? Quer. Então ele vai usar qualquer coisa. Então, no geral, qualquer coisa vira mensageiro de Satanás. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ele teve o discernimento para identificar que aquela situação sobre ele, específica, que os teólogos ficam aí discutindo o que foi, se era uma enfermidade, se era um problema dos olhos, se era um problema com a sogra, ele não sabe. Não dá para definir qual era o problema de Paulo com clareza, porque ele não foi específico. Mas ele disse, o diabo tem usado isso. Deus permitiu que o diabo use isso. A gente viu esse mesmo caso e esse mesmo exemplo na vida de Jó. Jó não passou por um sem número de fraquezas? Quem era o mensageiro delas? O diabo. O Senhor usou o diabo. Isto não quer dizer que todo problema tem o diabo. A gente sabe que existem doutrinas assim. Tem igrejas, pastores, teologias que pregam, não, o diabo é o causador de todos os males. Não é verdade. Mas nesse caso específico, Paulo teve o discernimento. Então o que eu e você precisamos de ter é discernimento. Qual outro
discernimento que Paulo teve, além de uma origem participativa do diabo? Ele teve o discernimento que essa fraqueza era duradoura. Eu pedi, e o Senhor falou assim, não vou afastar. Ela vai persistir. Esse problema vai permanecer. Essa situação da qual você quer se ver livre, você não será livre dela. É outro discernimento que ele tem. Quantas horas, irmãos, eu estou sem celular, sem relógio? Quando eu cheguei aqui, os meninos me falaram assim, pastor, acaba mais cedo hoje, hein? Já deu, eu falei, eu vou acabar 20 para meio-dia. Ai, 20 para meio-dia mesmo já? Falta 2 minutos, então tá bom. Então, falta 2 minutos. Bem, eu vou continuar então aqui, depois me manda a foto, eu vi a Rosa fotografando, manda para mim. Ele teve discernimento. O que eu quero terminar hoje dizendo? O que eu posso tirar de doutrina? Que eu tenho que ter discernimento. E como é que tem discernimento? Buscar a Deus. Quem dá o discernimento, irmãos, é o Senhor. É o Senhor que mostra o que está de fato acontecendo. É o Senhor que abre os olhos. A cidade está cercada pelo inimigo. Vou me desesperar? Vou, se eu não tiver o discernimento. Então, o que esse texto, dentro das fraquezas, que eu vou continuar a falar sobre elas, mostra, é que eu preciso muito do discernimento de Deus. Eu preciso do discernimento. Andar com Deus me leva a ter discernimento. Vou tomar a liberdade de contar o sonho que o Pércio teve quinta-feira. O Pércio teve um sonho quinta-feira e compartilhou com a gente na reunião de pastores. E no sonho dele, ele jogava mortos num curral. Então tinha um curral e ele jogava os mortos lá no curral. Jogava os mortos no curral, jogava os mortos no curral. Lá no bairro dele. Aí tinha lá morto, ele jogava no curral. Eu fui enchendo aquele curral de gente morta. De repente, os mortos começaram a ressuscitar. E saíam do curral. Que ele jogava. Mais ou menos isso, né, Vitão? Se eu estiver errado, você me fala aí. Que eu confundo as coisas, né? Então, aí os mortos começaram a sair do curral. Eles reviviam e saíam do curral. E iam no Pércio. Mas, Pércio, muito obrigado, Pércio. Obrigado porque você me tirou da morte. Obrigado. E muitos mortos. E ele ficou, ao mesmo tempo que ele ficava feliz, ele ficava com medo, porque sonhar com o morto nunca é bom. Né? E ele que jogava o morto no curral, e ele foi ficando num sonho que deixou o Pércio apreensivo e ao mesmo tempo alegre, e ele acordou assim. Sonho de Deus, a gente acorda e fica martelando na cabeça da gente. Ele contou para a gente no nossa reunião, e ele foi contando, e eu fui pedindo a Deus discernimento. E o discernimento, irmãos, é Deus que dá. Quando tem discernimento, não existe glória pessoal. A glória não é para o homem. Por isso que Paulo fala assim, me gloriarei nas fraquezas. É diferente dele se ensoberbecer pela grandeza das revelações que ele recebeu. É isso que o Senhor está fazendo com Paulo. Ele está levando lá no alto e jogando lá embaixo, para Paulo andar na posição correta. Eu falei, Pércio, o seu sonho é um sonho de avivamento. O Senhor, que tem dito isso aqui para algumas pessoas da nossa igreja, está dizendo para você que Ele vai mandar o avivamento. Ele vai mandar. Porque nós temos pedido, eu tenho pedido, quando a gente vai orar no monte com os homens, que Deus mande um avivamento nos bairros. Nós temos orado quando a gente vai por 70 mil pessoas aceitando a Jesus, pessoas que não são crentes, não são da igreja mesmo. Chegou um aviso aqui para mim. Vixe, daqui a pouco eu olho. Nos bairros. E um dia a gente estava orando lá no monte,
E o Senhor colocou no nosso coração, em vez de ter 70 mil reunidos num lugar, porque imagina você ter um tempo para 70 mil pessoas. É maior do que o estádio do Botafogo. Eu tenho que fazer um Maracanã para receber essa turma. Mas imagina 70 igrejas independentes com 1.000 pessoas. Uma igreja com 1.000 pessoas é considerada no mundo uma igreja grande. No mundo, não é no Brasil, não. Uma igreja com 1.000 pessoas. Só não é considerada na Coreia do Sul, que lá tem igreja de 50 mil, 60. Mas eles se reúnem, só tem um templo. Então a gente estava orando sobre isso. Em vez de ter uma igreja com 70 mil, 70 igrejas com pastores, líderes, gente independente, que não depende de nós. Um avivamento. E de repente o Pércio veio com esse sonho. Lá no Quintino, lá no, como é que chama o bairro dele? Lá não sei aonde. Lá, Geraldo Carvalho, o curral do Geraldo Carvalho, saltando morto. Então, o discernimento faz a gente enxergar o que Deus quer. Paulo teve um discernimento. A minha fraqueza que se abateu sobre mim é mensageiro do diabo. E não vai passar tão cedo. Até aquele momento que Paulo escreveu a carta, não tinha passado. Por isso que ele podia dizer, não afastarei de você. Então, dentro dessa ideia, que eu continuarei depois, as fraquezas de glória, elas vêm de fora, então eu posso me gloriar nelas. Então, a fraqueza que você tem de fora. Problema com a família. Tem problema com a família? Família tem problema, não tem? Eu já contei para vocês que meu pai morreu. Bem, 30 anos sem contato, recebi uma notícia, ele morreu, tal, foi um negócio diferente. Passou uma semana, recebi uma notícia que ia ter inventário. Foi outra surpresa. Porque a surpresa foi, morreu, acabou, porque encerrou um ciclo. E de repente agora tem inventário. Quer dizer, tem alguma coisinha para dividir, que foi surpreendente. Mas é uma surpresa boa. E não é que está tendo briga por causa disso? Briga. Eu vou viajar essa madrugada, irmão, sair de casa 4 horas da manhã para ir a Belo Horizonte, reunir com os meus irmãos. Domingo em Belo Horizonte, terça-feira eu saio de Belo Horizonte, vou para Arcos, conhecer meus outros irmãos e reunir com eles, porque está tendo problema. Dá problema de família. E dependendo do problema, vira uma fraqueza grande. Mas vem de fora. Eu não posso deixar que isso entre. Tem problema no trabalho. Tem problema de gente que persegue no trabalho. Que fica ali atacando. Não tem problema no trabalho? Vem do lado de fora. Cada um sabe. Tem problema de enfermidade. Você vai lá achando que vai ser curado e está na 7ª pneumonia do Antônio. Estava lá, Maria Rita, de madrugada, 7ª pneumonia. Quem conta o aniversário de pneumonia? Oba, mais uma. Você conta? Mateus também teve 5, né, Mateus? Bem, estas coisas que são as fraquezas do lado de fora, a gente pode se gloriar nelas. Essa é a maturidade, eu preciso ter o discernimento. O Senhor participa delas. Não fugiu ao controle de Deus. Não quer dizer que Ele fica jogando sobre a gente, tá? Eu vou falar sobre isso. Porque senão parece que Deus fica o tempo todo assim, cuidado, para, não pisa aqui. Deus não é assim, não. É diferente, mas a gente fala sobre semana que vem. Fraqueza de glória. Está do lado de fora, eu posso me gloriar. Por que chama fraqueza? Você fica feliz com a pneumonia do Antônio? Ninguém fica feliz com essas coisas. Quem fica feliz com o insulto? Quem fica feliz com o problema da família? Irmãos, essas coisas não são agradáveis. Por isso que Paulo escolheu essa palavra. Mas eu posso me gloriar nelas e não preciso deixar que elas abatam o meu coração. Pode falar rapidinho. Na madrugada que nós ficamos com o Antônio no hospital, né? E foi muito difícil, né? Porque o médico ele chegou para a gente e falou que ele estava com escarlatina, né? E ele tinha acabado de sair de um começo de pneumonia 2 semanas atrás. E a gente começou a pesquisar na mesma hora na internet o que era escarlatina, a gente ficou apavorado, né? Porque é uma doença super contagiosa, tem tratamento e tudo, mas ia debilitar muito ele. E
E a gente se apegou muito no Senhor, né? Para Deus fazer um milagre. Ia sair os exames, daí trocou, porque nós passamos a madrugada, trocou o plantão e veio outro médico. Aí o médico olhou para ele, olhou os exames e falou, não pediram raio-x? Não, doutor, não pediu. Não, ele não está com escarlatina. Não é escarlatina. E a gente ficou muito feliz, assim, porque a gente está acostumado já com a pneumonia, né? Não com uma coisa assim, vinha outra coisa nova, né? E eu tinha que estar às 7h50 no meu trabalho, na Casa Bahia. E nós chegamos em casa às 6h30 da manhã. Né? E o Sérgio também tinha que trabalhar. E daí eu já mandei mensagem para o meu gerente, avisando, olha, aconteceu isso, tal, ele já estava sabendo quanto eu estava doente. Eu não vou conseguir chegar, mas eu vou chegar atrasada, mas eu vou. Daí ele falou, não, fica em casa. Daí eu dormi, era 9h da manhã, 2 horas depois eu acordei, com dor de sono, de tanto sono que eu estava. E eu pedi para Deus me dar força, sabe, para eu conseguir trabalhar. E eu estava com atestado na mão, eu poderia ter ficado em casa. E foi instantâneo, pastor, Deus me deu uma força, um ânimo, que parecia que eu tinha dormido 3 noites, assim, sabe? E daí já me animei, já coloquei a roupa, cheguei na loja, resumindo, loja lotada, eu tinha perdido 2 horas de venda, a gente tem cota para bater, né? Eu olhei assim, bateu um desânimo, nossa, acho que eu devia ter ficado em casa, né? Porque daí eu ganho o dia no atestado, que eu perdi 2 horas de venda. Mas na mesma hora, eu me apeguei no Senhor e falei, Senhor, eu não sou nada, eu não consigo nem atender um cliente, eu não tenho força. Eu entrego nas suas mãos, me dá um cliente para fazer diferença hoje para mim. Só pedi isso. Não consigo. Me entreguei. Daí, você acredita que eu fiquei em primeiro lugar? Depois de 2 horas, e eu atendi só 2 clientes. E eu vi muito, assim, a grandeza de Deus, sabe? Como que é bom. E eu pude compartilhar isso com os vendedores, que eles vieram me parabenizar. Nossa, você ficou em primeiro. Vem cá, meu filho. Gente, não fui eu, foi o Senhor que fez isso, não fui eu. Amém. Né? Glória a Deus. E assim eu fortaleci outras pessoas que estavam ruins de venda. A gente, não fui eu. Amém. Então eu queria contar essa experiência. Amém. Bênção de Deus. Nós vamos orar. Agora vamos orar pelo Antônio, né, pelo Sérgio, Maria Rita. Vamos orar pela Carla, irmã da Lucilena. Ela teve essa semana um problema seríssimo de hemorragia, teve que passar por um processo de curetagem. Desfaleceu muito, talvez ela venha à noite, nós vamos orar por ela, se ela vier, mas nós vamos orar agora. E a Júlia, nossa missionária, está agora no médico, começou um sangramento, ela teve um aborto, e a Aline, que tem acompanhado, falou, vamos esperar o organismo expulsar espontaneamente, que é melhor do que fazer o processo, e começou o sangramento agora de madrugada, e ela está no hospital, então nós vamos orar por ela também, no nome de Jesus, e colocar a Júlia diante do Senhor, e o Senhor vai fortalecê-la. E é exatamente nestas coisas, quando nós somos fracos, atacados, perseguidos, passamos necessidade, e confiamos no Senhor, então é que somos fortes. Que é o testemunho da Maria Rita. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Vou pedir a alguns irmãos que cerquem aqui a Maria Rita e o Sérgio, coloque as mãos sobre eles, abençoe a vida deles. E nós vamos clamar pela Júlia e também colocar a vida da Carla diante do nosso Deus, no nome de Jesus. Senhor, obrigado porque no meio da fraqueza o Senhor nos dá força. O Senhor não nos abandona. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor quer estar conosco, quer nos fortalecer, e na realidade o Senhor já deu toda a força que poderia dar. Mas muitas vezes nós temos fraquezas morais, preferimos murmurar, reclamar, colocar a culpa nos outros, preferimos, ó Deus, não assumir a nossa responsabilidade, preferimos correr para o pecado, escolher soluções equivocadas, nos afastar de Ti e andar no mundo. Mas, Senhor, nós vamos vencer as nossas fraquezas morais. E se o Senhor permitir
que fraquezas externas venham sobre nós, nós nos gloriaremos nelas, porque nós nos gloriamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus que nos fortalece, que nos coloca em pé, que dirige os nossos passos. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradeço pela vida da Maria Rita e do Sérgio. Abençoamos o Antônio. Cura o pulmãozinho dele. Limpa completamente, em nome de Jesus, aquele pulmão, para que ele cresça bem, saudável, para a glória do teu nome. Obrigado pela experiência e pela vitória que o Senhor deu a eles. Visita Carla, Pai, recupera as forças completamente. Ela não passou bem ontem de novo, com muita dor de cabeça. Que o Senhor renove hoje, quem sabe para ela estar aqui e testemunhar da tua graça, da tua glória, da tua presença. Especialmente visita a Júlia, meu Pai. Põe a mão sobre a Júlia. Põe agora ali naquele hospital. Ô Senhor, expele mesmo, ó Pai, esse aborto. Limpa ali, ó Deus, o útero. Limpa o organismo da Júlia. Dê a ela saúde, ó Pai. Renova as forças da Júlia, no nome de Jesus, com a presença do Senhor, para que ela seja fortalecida por Ti. Cuida do coração dela. Ela compartilhou conosco, ó Deus, sobre a tristeza que se abateu inicialmente, mas ela está forte em Ti. Então, que o Senhor a fortaleça agora. Nós abençoamos a vida dela. Do Tiago, que deve estar chegando ou já chegou de viagem. Do Pedro, da Marlene, do França. Cerca essa família com a Tua presença. Pai, obrigado por esse tempo gostoso de estudo. Leva-nos para almoçarmos com a família. Que seja um tempo de comunhão agradável. E à noite estaremos aqui para Te adorar, Te exaltar, Te bendizer. Declarar que o Senhor é grande, está presente na comunhão da igreja. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está aí, dá um abraço neles, abençoa a vida deles, abençoa o seu irmão. E vão deixar os diáconos arrumar rapidinho aqui, sem atrapalhar nada, no nome de Jesus. Tem curau e pamonha fresquinho, que sobrou do trabalho ontem no FISC. Então, quando você passar ali, ó, compra uma pamonha, compra um curau que você investe no solar. Tá bom? Quanto custa, Ju? Curau é 2, 3 por 5, a pamonha é 4, 3